Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui para trazer a mensagem da cruz para o seu coração. Sempre lembramos o objetivo aqui é fazer que você conheça o conteúdo do que é a mensagem da cruz verdadeiramente. Estamos aí no nosso canal. Você que ainda não inscreveu no nosso canal, faça isso, por favor. Deixe também o seu like, porque é muito importante também para poder evoluir aí o nosso canal, tá bom? Conto com você. Hoje estamos com um tema muito bom, né? Um tema bem importante. E cada dia estamos aí falando sobre coisas importantes para o seu crescimento. Hoje o tema é realizando a obra. Vamos para o texto nosso? O texto é Lucas, capítulo 16, versículo 10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Esse texto fala sobre a parábola do administrador infiel. E aí vemos Jesus falando assim, olha, se ele for fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito. E às vezes as pessoas querem ser fiel no muito, né? E no final das contas, não é fiel coisa nenhuma. Eu quero ler uma história aqui, eu quero ler hoje um texto aqui. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto, que tenho certeza que tem muito Deus a nos falar em termos desse texto. Eu li ele todo e eu quero ler ele todo hoje, né? Às vezes nós pulamos etapas, mas hoje eu quero ler ele todo. Diz assim: quando Deus disse a Gedeão que derrubasse o altar que o seu pai havia construído para o seu Deus falso, Gedeão precisava arriscar sua vida para obedecer. Nos dias de Gedeão, a figura patriarcal de uma família em Israel era a lei. Portanto, opor-se a seu pai seria correr um risco significativo. Gedeão fez mesmo assim. Vamos ler aqui um texto? Olha o que aquele Gedeão fez. Eu quero ler o texto com você, amados. 6:27. Observe só. Então Gedeão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens da cidade, não fez de dia, mas de noite. Interessante, né? Gedeão assumiu um grande risco aqui. Ele foi em frente e derrubou o altar. Sim, fez isso à noite, mas pelo menos obedeceu a Deus. Muitas pessoas vão criticar aqueles que saem, assumem riscos e fazem coisas. Não gostamos do jeito que você fez isso. Não concordamos com isso. Não concordamos com aquilo. Minha pergunta para essas pessoas seria: o que vocês têm feito além de criticar? Qual é o seu plano? Há muitas pessoas que são palpiteiras profissionais, jogadoras de arquibancada, mas aquelas mesmas fazem muito pouco ou mesmo nada. Depois, há outros que saem e fazem o trabalho. Algumas pessoas estão colocando fogo no mundo, simbolicamente falando, enquanto outros ainda estão procurando um fósforo. Gosto de pessoas que saem e assumem riscos, mesmo que elas nem sempre façam as coisas perfeitamente, mesmo que cometam erros aqui, outros erros ali. Prefiro tentar e falhar do que nunca fazer nada. Algumas pessoas começam fracas e acabam fortes. E, no entanto, é melhor começar fraco e terminar forte do que começar forte e acabar fraco. Melhor ainda é começar forte e terminar forte. Eu fico maravilhado com esse texto, né, que fala que ser fiel no pouco, seremos fiel no muito. E vemos que a história de Gedeão, que todos nós, ou quase todos nós conhecemos, ele assumiu um grande risco. Não era fácil, não foi fácil para ele confrontar com seu pai, mas era o que Deus queria que fizesse. Tem hora que a gente tem que correr esses riscos, sim. Eu, particularmente, eu sou um desses, que a gente corre risco, sim.
né, e riscos grandes. Mas no final das contas, as coisas têm que ser conforme Deus quer, não conforme nós queremos. Pessoas que não gostam de correr riscos são pessoas que não vão triunfar, pessoas que não vão conseguir o sucesso da sua vida. Os maiores homens, né, tanto na área profissional como na área ministerial, e não falamos espiritual, venceram porque correram risco. Moisés correu o risco de ser morto no Egito, de até mesmo não ser aceito entre os judeus. José, ele correu o risco de morrer, mas ele foi fiel a Deus ali quando a mulher de Potifar começou a pressionar ele. Mas é isso, irmãos. É o que está acontecendo hoje. A gente precisa correr riscos, né? Homens grandes correram riscos, homens grandes venceram, porque deram a sua cara a tapa, e às vezes deram sua cara a tapas. É isso que precisamos fazer hoje. O Evangelho é isso. O Evangelho, a mensagem da cruz é exatamente isso que nós estamos falando aqui. E hoje o Evangelho precisa ser dinâmico. E para ele ser dinâmico, precisa de homens e mulheres que correm o risco, que vão e corram atrás e vão derrubar os altares, talvez da sua casa, do meio familiar. Às vezes é difícil você confrontar com a família, mas vamos lá, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos buscar direção a Deus se for preciso, mas que façam isso, mas que vamos correr esse risco. É melhor dizer não para uma oferta do que ficar ali namorando a situação. E no final das contas vai haver o casamento, aí vem o problema. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, é hora de nós mudarmos a história do nosso país, do nosso Brasil, mas para fazer isso precisa de homens, mulheres que corram risco. Gideão tem aqui o exemplo desse homem que fez tudo isso. Foi lá, derrubou o altar do seu pai, e foi de noite, é claro. O medo talvez é isso. Às vezes o medo nos permite, às vezes, mudar a estratégia mas que faça. O importante é que faça. E ele fez. Deus te abençoe e que vamos realizar a obra do Senhor, que é necessário. Né? Seja fiel no pouco que você tem. No que você pode fazer hoje, faça. Mas faça com fidelidade, com responsabilidade. Porque é assim que Deus quer que nós façamos. As pessoas querem esperar as coisas aparecerem para fazer. Não, façam mesmo que não apareçam. E façam como se fosse grande. É assim que eu penso, é assim que Deus quer também que você pense. Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua noite, a sua tarde, seja qual for o horário que você for ver esta mensagem. Amém.